Fala galera, pessoal, bora para mais uma aula e hoje eu vou fazer, eu acho que é a aula que a galera tá mais me pedindo faz tempo e eu confesso que eu tava enrolando, porque eu tava com preguiça, porque eu sabia que essa aula ia ficar enorme. Galera, criei o roteiro aqui, 11 páginas, aula completa sobre fundos imobiliários. Eu vou tirar todas as suas dúvidas para que você não precise ficar pulando de vídeo em vídeo. Não, essa aula vai ficar grande? Vai. Quem não assistir inteira, galera, mas eu vou aí na tua casa e eu vou dar um pedala na tua orelha, porque deu um trabalho miserável e vai... Eu já tô até vendo que já eu vou estar suado aqui, né? Bora começar a investir nesse negócio que é muito top. Para começar, eu quero lembrar a galera que fundos imobiliários tem a ver com investir em imóveis. E investir em imóveis é um negócio que todo mundo gosta. E todo mundo gosta porque é um negócio que dá dinheiro. Todo mundo quer ter imóveis. Por quê? Porque todo mundo quer ter uma casa, toda empresa precisa de imóvel, todo comércio precisa ter um imóvel, toda mega galpão e todo mundo no planeta precisa ter imóveis. E imóveis são coisas que valorizam muito. No livro Segredos da Mente Milionária, que é um dos meus preferidos, o cara fala uma frase que é assim: pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas para pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam terras e propriedades. E você tem que entender que imóvel é tão bom e valoriza tanto porque é escasso. O que é escasso? Quer dizer que tem pouco, não é infinito. Não vai ter casa para sempre, não vai ter terreno para sempre. E quanto menos imóveis tem, quanto menos terrenos tem no mundo, mais valioso eles ficam. Esses dias eu vi um vídeo, galera, de um terreno na Barra da Tijuca, de frente para o mar. Sabe quanto? 350 milhões de reais o terreno. Por quê? Porque não se acha mais terreno na frente da Barra da Tijuca lá no oceano. Pensa comigo, o que vale mais, 1 quilo de areia ou 1 quilo de ouro? 1 quilo de ouro, é claro. Por quê? Porque ouro é limitado, tem pouco. Areia, todo canto tem areia. Isso é o princípio da escassez. Imóveis é a mesma coisa. Por que os terrenos hoje estão tão caros? Porque tem pouco terreno sendo vendido, a maioria já foi vendido e já tem casa. Quem comprou terreno há 10 anos, hoje em dia, vale 1000 vezes mais do que ele pagou. Por isso que os nossos avós sempre diziam, quem tem terra não erra. Aí você fala, pô Duda, legal, eu queria investir nisso, só que o problema é que é muito caro. É caro mesmo. Hoje, você compra aqui em São Paulo, você não acha mais terreno aí por menos de 200 mil, 300 mil reais, só o terreno. E imóveis aí, você até acha apartamento e tal, mas galera, é tudo aí na faixa de 200 mil, os mais baratos. Então, é um negócio para quem tem dinheiro. E é aí que entram os fundos imobiliários, que são uma forma de você investir em imóveis no setor imobiliário, tendo menos dinheiro. Porque em vez de você comprar uma casa inteira, você vai comprar um pedaço dela. Em vez de comprar um galpão inteiro, você vai comprar uma parte dele. Um fundo de investimento é quando você investe uma grana em um conjunto de investimentos. Imagina que tem uma cesta, que eu não tenho nenhuma cesta aqui. Faz de conta que esse boneco aqui é uma cesta. Em vez de investir numa coisa só, eu vou investir num fundo. Pensa num negócio fundo que tem um monte de coisa lá. Então, por exemplo, existem fundos de ações. É um fundo que tem um monte de ação e em vez de comprar uma por uma, você investe no fundo inteiro. Tem fundo de renda fixa. Imagina que é uma cesta com um monte de investimento de renda fixa e você bota uma grana nesse fundo inteiro que tem um monte de coisa dentro dele. Fundos imobiliários é esse fundo, é como se fosse essa cesta que lá dentro só tem investimentos e ativos relacionados ao mundo dos imóveis, ao setor imobiliário. Então você não vai investir em ação, você está investindo em imóveis. Então pode ter lá casas, apartamentos, prédio, shopping, galpão. Por isso que os fundos imobiliários têm uma sigla, né, que é FII. Se você já viu por aí, FII. Ah, você gosta de investir em FII? Fundos de Investimento Imobiliário. Então, quando você investe num fundo imobiliário, é como se você estivesse comprando uma parte menor
de uma casa, de um apartamento, de um galpão, de uma farmacêutica, de um monte de coisa. Eu vou falar aqui várias modalidades diferentes que tem, e aí você consegue ganhar uma grana se esse lugar que você investir valorizar. Essa partezinha que você compra, esse investimento, é chamado de cota. Você não fala assim, eu comprei uma parte da casa. Você fala, eu comprei uma cota do fundo imobiliário da casa, do prédio, onde quer que seja. Então, quando você investe nisso, você vai ser chamado de cotista, porque você comprou cotas, fatias. Pensa numa pizza, não dá para você dividir ela em vários pedaços? Pensa que o galpão é uma pizza e você comprou uma fatia dele. Opa, e quanto mais cotas você comprar, maior vai ser o tanto que você tem de direito naquele imóvel. Agora, como que você ganha com isso? Ah, beleza, eu comprei uma cota de fundo imobiliário. Como é que eu vou ganhar dinheiro com esse trem aí? Você ganha de duas formas. A primeira é com a valorização do imóvel e a segunda é com a grana de quem está morando lá e está alugando. Vamos pensar, eu tenho esse apartamento aqui que eu moro, certo? Se eu resolver alugar ele, eu vou ganhar de duas formas. Primeira, todo mês o cara que alugar vai me pagar R$2.000 por mês. E a segunda é que o meu apartamento valoriza todo ano. Quando eu comprei ele lá atrás em 2018, eu paguei 259 mil. Hoje ele está valendo mais de 420. Se eu alugar, eu ganho tanto com o aluguel quanto com a valorização desse imóvel. E é exatamente isso que acontece quando você investe num fundo imobiliário. Você vai ter tanto essa valorização quanto a grana que vai receber todo mês, que é como se fosse o aluguel. Opa, eu comprei uma parte daquele galpão. Quem aluga aquele galpão é o Mercado Livre. Todo mês o Mercado Livre vai pagar o aluguel daquele galpão e esse aluguel vai ser distribuído para todo mundo que investiu naquele galpão. E essa divisão entre os cotistas, né, entre os investidores, é chamada de dividendos. Então pensa aqui, dando um exemplo aqui de um galpão. O Mercado Livre aluga o galpão. Eu comprei uma parte daquele galpão. Toda vez que o Mercado Livre pagar o aluguel, esse fundo imobiliário, né, essa gestora que é dona desse galpão, vai dividir, por isso dividendo, ela vai dividir o valor do aluguel entre todo mundo que tem cota, todo mundo que investiu. E quanto mais cota você ganhar, mais você vai receber de dividendo. Se eu tenho uma cota, eu vou ganhar X. Se eu comprei 10 cotas, eu vou ganhar 10 vezes mais do que quem só tem uma cota. Esses dividendos, eles normalmente são pagos todo mês. E aí, lembra que eu falei que a gente pode ganhar de duas formas? Primeiro é com os dividendos, o segundo é com a valorização, certo? Se você investir naquele galpão, o valor que você investiu foi R$1.000, beleza. Faz de conta que daqui a 3 anos, a valorização daquele galpão, opa, é um galpão bom, tem um monte de empresa querendo alugar, tá numa região estratégica, perto da estrada, é muito bom para logística. Valorizou 2 vezes, daqui a 3 anos ele dobrou. O valor que eu investi também dobrou. E aí eu posso vender o meu fundo imobiliário. Eu posso deixar lá se eu quiser, mas eu posso vender, que nem meu apartamento aqui. Quando eu comprei, valia 259, certo? Beleza. Se eu quiser, eu posso vender. Vou ganhar um lucro bom em cima, 420 mil. A mesma coisa. Quando você investe num fundo imobiliário, é comum que ele fique mais caro, mais valioso. Como você é dono de uma parte, depois você pode vender a tua parte por um valor bem melhor do que o valor que você comprou quando você investiu. Agora vamos lá. Lembra que eu falei? Chama fundo imobiliário. Lembra o exemplo que eu dei do boné? Que parece uma cesta? É um monte de coisa dentro dele. Quando você investe em fundo imobiliário, você não está investindo em uma casa. Você está investindo num conjunto com vários imóveis. Então aqui vai ter um galpão em Cajamar. Nesse fundo, os caras também são donos de um galpão no Ceará. Nesse mesmo fundo, os caras são donos de um galpão, sei lá de quê. Tá entendendo? Um fundo de investimentos quer dizer que tem vários investimentos dentro desse fundo que você está investindo. Não existe um fundo imobiliário que tem um apartamento só em Osasco, não. Normalmente fundo tem vários imóveis dentro dele. E isso é muito bom, porque quando você investe nele,
você está investindo em várias coisas imobiliárias que fazem parte daquele fundo de investimento. E esses fundos, galera, eles são divididos por segmentos. Então, tem fundos que são donos de prédios, vários prédios. Tem outros fundos que são donos de vários shoppings. Então, tem fundo que tem um shopping na Paulista, um shopping em Fortaleza, um shopping em Florianópolis, um no Rio de Janeiro. É um fundo só com shoppings. Você vai ser dono de uma parte, não de um shopping, mas de todos os shoppings que aquele fundo é dono. Vai ter fundo só de farmácia. Vamos falar sobre isso, mas tem que entender isso. Existem os segmentos. Você vai ter que decidir qual tipo de fundo você vai querer investir. Agora vamos lá, vamos pensar nos tipos de fundos, galera. Primeiro, existem 3 tipos de fundo imobiliário: fundos de tijolo, fundos de papel e fundos de fundos. Eu vou explicar os 3 e é bom porque o nome já dá para você entender mais ou menos a que se refere cada fundo. Vamos começar pelo primeiro. Fundos de tijolo. Fundo de tijolo é quando você investe num fundo imobiliário que é dono do imóvel mesmo, do físico, da parede. Ó, meu vizinho reclamando, desculpa, né? Da parede. Você é dono da coisa, do prédio, do galpão. Não estou falando, um papel, um documento que me dá direito. Não. É dono do imóvel mesmo. E é bom porque quando você pensa fundo de tijolo, você já pensa no bagulho que tem tijolo. Existem vários segmentos dentro dos fundos imobiliários, dos fundos de tijolo. Primeiro, a gente tem os fundos chamados fundos de lajes corporativa. Um fundo de laje tem a ver com o quê? Com laje. Já encheu uma laje na vida? Nunca encheu uma laje, criatura? Oxi. Né? Então, laje é o quê? É o bagulho ali que você vai fazendo andar por andar e vai construindo. Então, lajes corporativas é como se fossem prédios corporativos. Prédios grandes, empresas grandes. Então, o fundo de laje corporativa é um fundo que é dono de um monte de prédio que é usado pelas empresas. Você já foi na Faria Lima? Já foi na Paulista? Já foi, sei lá onde, aí na avenida aí do Rio de Janeiro? Com certeza na tua cidade tem alguma avenida que é cheia de empresa, não tem? Todos aqueles prédios têm donos. São os donos dos fundos imobiliários que tem um monte de prédio dentro do fundo. Aí a gente tem fundos de shopping. É um fundo que só vai ter shopping. O fundo que quando você investe, ele é dono de um monte de shopping. A gente tem fundo de galpões corporativos ou logísticos. Você já pegou a estrada? Por exemplo, aqui em São Paulo, quando você pega em Anguera, às vezes você tá andando, de repente você vê um galpão enorme, mano, barulho, caramba, velho, do tamanho de um bairro, um galpão enorme. Que os caras ficam andando com empilhadeira, ficam levantando caixa, fazendo aqueles bagulho. É um edifício enorme que é usado pelas Americanas, para eles guardarem o estoque deles, pelo Mercado Livre, pela Magazine Luiza, Casas Bahia, enfim. Toda empresa grande tem galpão. E essas empresas, elas alugam o galpão. Um fundo de galpão é um fundo que é dono de um monte desses galpões, de tudo quanto é empresa. Não precisa ser de uma empresa só. Pode ser também. Mas normalmente esses fundos, eles têm galpões de várias empresas. E é onde as empresas estocam todo o material deles. A gente vai ter fundo de imobiliário que é só de supermercado. Esse aqui é um fundo que eles são donos do Mambo, do Giga, do Atacadão, do Açaí. São fundos que investem em coisas de supermercado. Aí a gente vai ter, galera, de hotéis, a gente vai ter de hospitais, a gente vai ter, por exemplo, de faculdade. Sabe aqueles prédios enormes que a faculdade usa? Tem fundo que é dono de um monte de prédio usado para a faculdade. A gente vai ter fundo que é só de salas comerciais e escritórios. Às vezes eles não são dono do prédio inteiro. Eles são donos de um monte de sala comercial e escritório ao redor do Brasil inteiro. Então, quando você investe, por exemplo, num fundo de shopping, os shoppings ganham aluguel, certo? Toda loja que está lá dentro do shopping tem que pagar aluguel. Se você é dono de uma parte daquele shopping, todas as lojas que pagarem aluguel lá todo mês, o valor do aluguel vai ser dividendo. Vai ser dividido entre todo mundo que investiu ali.
Se você é dono de um fundo que é dono de vários supermercados, você vai todo mês ali ganhar uma parte do aluguel desses supermercados. E aí você me pergunta, Duda, mas qual que é melhor? Vamos falar sobre isso já já, mas você só tem que entender que você vai ter que escolher qual tipo. Se você quiser investir um pouco em cada, maravilha. Vou falar de diversificação aqui também. Só que alguns têm umas vantagens, alguns têm desvantagens, mas de modo geral, todos são bons, galera. E todos tem gente que investe, só que a pessoa entende por que ela está investindo ali. Vamos falar sobre isso já já. Agora vamos falar sobre os fundos de papel. Fundos de papel é quando você está investindo em coisas relacionadas a imóvel, mas que não é o imóvel mesmo, não é tijolo. Tijolo é tijolo. Papel é quando você investe em um conjunto com vários investimentos relacionados a imóveis. Vamos ver. Você lembra algum investimento de renda fixa, por exemplo, que tem a ver com imóveis? Já fiz aula aqui no canal sobre vários, hein? Vamos pensar. Você lembra o que é o LCI? Letras de Crédito Imobiliário. É um investimento que você não está investindo no prédio, mas é um investimento relacionado a imóvel. Você lembra o que é o CRI? Certificado de Recebíveis Imobiliários, também é um investimento de renda fixa relacionado a imóveis. Você lembra o que é letra hipotecária, ou LH? Tem aula aqui, quase ninguém viu. É um investimento que também está atrelado ao setor imobiliário. Então, quando você investe num fundo de papel, é como se você estivesse investindo numa cesta que tem um monte de LCI, um monte de LH, um monte de CRI, um monte de investimentos que não são prédios, mas são investimentos relacionados ao setor imobiliário. E quando esse investimento for finalizado, todo mundo que investiu nele vai ganhar uma grana. Então, em vez de você simplesmente investir num LCI, você pode investir num fundo que tem LCI, que tem CRI, que tem letra hipotecária, que tem outros investimentos lá dentro. Pensa, galera, que a palavra fundo, isso aqui é fundo, isso aqui é raso, isso aqui é fundo, tá? Só para fazer uma ilustração aqui para você entender. A palavra fundo quer dizer que é um negócio que cabe bastante coisa. Então, você pode substituir, se facilitar para você, imaginar que fundo é a mesma coisa que cesta. Então, uma cesta de investimentos imobiliários, uma cesta com vários prédios, uma cesta com vários investimentos, como LCI, CRI, e por aí vai. Talvez facilite um pouco. E agora vamos falar do terceiro tipo, que são os fundos de fundos. Galera, eu achei até uma cestinha aqui, ó, que vai facilitar para entender. Lembra que eu falei? Um fundo imobiliário é uma cesta com vários fundos de algum segmento específico. Fundo de shopping. Aqui a gente tem um fundo com vários investimentos de papel. É um fundo de papel. Aqui a gente tem um investimento que é um fundo com vários galpões. Cada fundo tem um segmento diferente. O que é um fundo de fundo? É um fundo, ou seja, lembra que eu falei que dá para você substituir a palavra fundo por cesta? É um fundo, uma cesta, com vários fundos. Então imagina que quando você investe num fundo de fundo, você está investindo numa cesta que tem fundos de shopping, que tem fundos de papel, que tem fundos de galpão, que tem fundo de não sei o que lá. Fundo de fundo é um fundo, uma cesta, com vários outros fundos, né? E é da hora isso, é interessante, porque às vezes você não quer ficar com um monte de investimento, mas ao mesmo tempo você quer. Em vez de você investir um pouco nesse fundo, um pouco nesse fundo, um pouco nesse fundo, você procura um fundo que já tem os três dentro dele. Aí você vai investir em uma coisa só que essa coisa tem um monte de fundo. E lá dentro, galera, vai ter fundo de papel, vai ter fundo, pode ter, né, na verdade. Tem fundo de fundo que só tem fundo de tijolo. Ah, esse fundo de fundo aqui, ele tem fundo de shopping, de galpão e de hospital. Beleza. Vai ter fundo que tem vários fundos de papel. Ah, tem o fundo de papel X, o fundo Y e o fundo J. Beleza. E vai ter fundo de fundo que vai ter de tudo um pouco. Vai ter um pouco de fundo de tijolo, vai ter um pouco de hospital, vai ter um pouco de prédio e laje corporativa, vai ter um pouco de fundo de papel. A ideia é essa, fundo de fundo é um fundo
que tem um monte de fundo dentro dele. Agora vamos falar sobre os tickers, tá? Ticker, o que é ticker? Ê, Duda, já começou com essa frescura de falar em inglês, né? É, galera, infelizmente essas porcarias cheias de nome em inglês, né? Mas ticker é como se fosse uma sigla. A maioria dos investimentos de renda variável, eles têm uma sigla menorzinha para abreviar, né? Para diminuir o tamanho do nome do negócio. Então, faz conta que tem um nome assim, vai. Esse aqui é o Fundo de Investimentos Imobiliários de Lajes Corporativas Almeida Peixoto Guimarães. Pô, velho, é o tamanho do nome do bagulho? Tá louco, né? Vou dormir até terminar de escrever o nome do bagulho. Então, existem tickers, que é uma sigla para ficar menorzinho o nome do negócio. Isso é comum no mundo de ações, no mundo de criptomoeda. Por exemplo, no mundo das criptos, em vez de escrever Bitcoin, eles escrevem BTC, é menorzinho. Em vez de escrever Ethereum, eles escrevem ETH. Nos fundos de investimento é a mesma coisa, vai ter uma sigla pequenininha que vai reduzir o tamanho do nome do fundo, que é um nome muito grande. Eu vou mostrar na prática já como é que você investe nisso, tá? Vou falar tudo aqui. E ó, aqui não tem frescura de se inscrever, de fórmula de lançamento, então pelo menos deixa o like aí, ô Jamanta. Porque tem um monte de gente que cobra R$1.200 para ensinar isso aqui que eu tô te ensinando de graça, tá? Nem para fazer inscrição eu tô pedindo aqui, é só dar o play. Então deixa o like aí, ô criatura, vai. Vamos lá, pegar um exemplo aqui. XPML11. Que peça é essa, Duda? É um fundo de investimento que é dono de vários shoppings. Então, quando você investe no fundo XPML11, aqui vai ter um monte de shopping. Eles são donos de shoppings aqui de São Paulo, são donos de shoppings da Paulista, enfim. O fundo tem um ticker, que é essa siglazinha pequena. E às vezes tem alguma coisa no nome que faz você entender a que ele se refere. Então, por exemplo, XPML. O ML vem da palavra mall, que quer dizer shopping. Só que aí você tem que saber inglês, né? Eu também não sei, então não ajuda muito, né? Mas vamos pegar outro exemplo. XPLG11. LG. O que tem a ver o LG? LG de logística. Então, esse ticker, né? Esse código, essa sigla, se refere a um fundo imobiliário de galpões logísticos. Eles são donos de arrenca de coisa, galera. Galpão da Renner, da Casas Bahia, da Unilever, do Mercado Livre. Lembra que eu falei? Não é uma empresa só. Esses fundos, eles são donos de galpões usados por um monte de empresa diferente. E aí, para você descobrir isso, é só você entrar no Google. Você entra no Google lá e digita assim, XPML11. O que é? Aí eles vão falar, esse é um fundo imobiliário que é dono do shopping tal, shopping tal, shopping tal, shopping tal. O que é XPLG11? Esse é um fundo que é dono do galpão tal, 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 tal. Galera, agora vamos lá, vamos falar sobre as vantagens dos fundos imobiliários. A primeira vantagem é que é acessível. Como eu falei, quando você vai investir em imóvel, você tem que ser rico, caramba. 300 mil, 500, meio milhão o bagulho, tá louco? Com fundos imobiliários, você consegue investir em imóveis a partir de R$10, 20, 100, 200, quando você quiser. Então é muito mais acessível para que pessoas mais pobres comecem a investir nesse setor. A segunda vantagem é que o fundo imobiliário ele tem um cara que é especialista nisso, que é o gestor do fundo. Lembra que eu falei que tem um monte de coisa aqui dentro? Quem é que decide quais coisas vão ter aqui dentro desse fundo? O gestor. Ele é um cara que manja tudo de imóveis, ele é um cara que manja tudo desse mercado, é um cara que manja pra caramba de negociação, é o cara que vai falar quanto que vai ter que reajustar do aluguel pros caras lá que é dono. Eu até posso investir em imóveis, só que além de precisar de muita grana, eu preciso entender, eu preciso saber se a construtora é boa, se aquele bairro é bom. Um gestor de fundo manja pra caramba. Ele vai pensar, opa, a gente tem aqui ó, vários imóveis, né? Só que tem um shopping aqui que tá com um cara que vai ficar ruim, vou tirar ele. Opa, tem uma região ali ó, em Cajamar que tem um galpão novo, vamos comprar. Aí compra e bota dentro do fundo, entendeu? É o cara que vai montar o fundo para que ele seja cada vez mais rentável para quem vai investir. Então tem um especialista para isso. Outra vantagem dos fundos imobiliários é a diversificação, ou seja, a forma com que eu vou distribuindo meu dinheiro em várias coisas.
Se eu for investir num apartamento, 300 mil reais num imóvel só. Se der ruim, eu tô lascado. Porque eu posso perder tudo, eu posso ter uma queda braba. Agora, quando eu invisto num fundo, eu tenho um monte de coisa aqui dentro. Então, eu vou estar investindo em vários prédios. Se um der ruim, beleza, tem outros 9 ali, por exemplo. Ah, se um shopping der ruim, beleza, o fundo é dono de outros shoppings, não só daqui de São Paulo, lá da Bahia também. A gente vai diversificando, e sem contar que como o valor é acessível, eu consigo investir em vários fundos. Faz de conta que você tem 200 mil. Em vez de comprar um prédio só, um apartamento só, você pode botar 50 mil num fundo de galpões, 50 mil num outro, 25 mil no outro, 25 no fundo de papel, entendeu? Você vai diversificando e dividindo a tua grana em vários segmentos para reduzir o seu risco. Outra vantagem de fundo imobiliário é que os custos são baixos comparados com quem vai investir numa casa. Não estou falando que não é bom investir em casa, tá? Se você já tem muita grana, invista em casas. Só que o fundo imobiliário é interessante porque quando você vai investir num imóvel, por exemplo, eu comprei o meu apartamento aqui, né? Tive que pagar a entrada, tive que pagar a evolução de obra, tive que pagar imposto pra caramba, tive que pagar a escritura, tive que pagar a taxa do cartório, tive que pagar a matrícula. No fundo imobiliário você não tem que se esquentar com nada disso, porque tem um gestor que vai correr atrás disso. E aí vai ficar com uma taxa para ele, que já já eu vou falar. Você vai lá, investe e fica coçando a bunda o resto do dia. Não tem que fazer nada, tá? Então, é interessante e tem menos custos do que quem investe no imóvel de verdade. Outra vantagem dos FIIs é que eles são promissores. Por quê? Porque o fundo imobiliário te permite investir em coisas muito valiosas. Uma coisa é eu investir no meu apartamento aqui de Osasco. Comprei meu AP. Ótimo. Só que é um AP em Osasco. Valoriza, mas dadas as devidas proporções aí de um APzinho em Osasco, num bairro meia boca e tal. Agora, quando você investe num fundo imobiliário, você consegue ser dono de um galpão do Mercado Livre. É muito mais promissor do que uma casa. Você consegue investir numa rede de hotéis de luxo. Quando que eu ia conseguir comprar um hotel de luxo? Nunca. É muito mais interessante e promissor porque a gente consegue investir em coisas que valem milhões, às vezes bilhões, colocando ali um dinheirinho de cada vez por mês. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que os dividendos que você recebe todo mês são isentos de imposto de renda. É, meu bem. Ó, já vou falar mais sobre imposto aqui, vai ter um tópico só sobre isso. Mas os dividendos que você recebe não tem que pagar imposto de renda. A grana vem livre para você. E isso é muito interessante, porque a maioria, imensa maioria, 99% dos outros investimentos tem que pagar imposto de renda. Então, mais uma vantagem de fundo imobiliário. Mais uma vantagem de fundos imobiliários é com relação à liquidez. Tem a ver com a facilidade que você tem para comprar ou vender quando você quiser. Fundos imobiliários, você pode ter ali R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$1.000.000, quanto você quiser. Só que existem milhões de pessoas que investem em fundos imobiliários. Cada fundo imobiliário, às vezes, galera, dezenas de milhares de pessoas que investem lá. Então, é muito mais fácil você conseguir vender as suas cotas quando você quiser do que você vender um imóvel. Por exemplo, meu apartamento aqui tá num lugar legal, eu sei que aqui eu consigo vender ele fácil. Mas às vezes você compra num imóvel, num bairro que você até consegue vender. Só que não é simples assim. A pessoa tem que ter grana, tem que ter o financiamento aprovado e tal. Fundo imobiliário, você consegue comprar e vender muito mais rápido e com muito mais facilidade do que um imóvel inteiro, caso você seja dono. Agora vamos para a parte dos riscos. Duda, tem risco investir nisso aí? Primeiro, qualquer investimento tem risco. O que tem são investimentos com mais riscos e com menos riscos. Agora, presta atenção, raça do além. Olha aqui. Fundo imobiliário faz parte do grupo de investimentos de renda variável. Se você não sabe o que é isso, assiste as aulas aqui do canal, que já tem 1.012.437 aulas, onde eu falo a diferença entre renda fixa e renda variável. Renda fixa, seguro, conservador, paga o que promete. Renda variável, pode ter altas e baixas. Fundos imobiliários estão no grupo de renda variável. Então, primeira coisa,
Só pelo fato deles estarem nesse grupo, esquece FGC, tá? FGC, que é aquele seguro que cobra até 250 mil, só tem em renda fixa de banco. Então, se você está acostumado, eu queria FGC, sai fora, filho. Pode dar pause aí, vai embora, tchau, Deus abençoe. A gente vai começar a falar sobre investimentos mais interessantes aqui no canal, certo? Nenhum vai ter FGC. FGC é só para CDB, caixinha, LCI e LCA. O resto, meu amigo, esquece isso. Se você está querendo algum negócio que vai te render mais, esquece o FGC. Aí, tirando o FGC, quais são os outros riscos que você tem ao investir em fundo imobiliário? Galera, são os mesmos riscos que você corre se você investir num imóvel. Qual o risco se você comprar um apartamento? Qual o risco que você corre? Primeiro, aconteceu uma treta e o prédio pegar fogo, explodir um gás, sei lá o que, lá dentro lá e pegar fogo, é um risco. Só que normalmente existem seguros que te protegem contra isso. Segundo risco que você corre quando investe em imóveis, o imóvel desvalorizar. É raro, mas pode acontecer. Faz de conta que você compra uma casa e de repente começa a aumentar o nível de criminalidade. De repente começa a ter enchente, vai valer menos. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. O imóvel desvalorizar. Se ele desvalorizar, o aluguel vai ficar mais barato, então você deixa de ganhar. As pessoas podem não querer mais ter aquele imóvel e na hora de vender vai perder. Mas lembra que eu falei que o fundo imobiliário tem um gestor? Cara, o gestor desses fundos manja muito. O cara não vai comprar um bagulho num lugar zoado. Ele já faz toda uma análise de mercado, porque são milhões e às vezes bilhões que estão investidos aí. Então, pode acontecer. Próximo risco. Faz de conta que você tem um imóvel e ele está alugado, só que vem uma crise e o cara que está alugando mete o calote. Ó, fera, desculpa, mas esse mês aí tá ruim as coisas aqui na Mesbla e a gente vai atrasar aí. Pode acontecer. Você investir num fundo imobiliário que a pessoa que está alugando vai passar por uma crise e não vai pagar o aluguel. Aí você pode se prejudicar com isso. Próximo problema que pode acontecer. Você tem um imóvel, só que ninguém querer alugar ele. Esse apartamento aqui é meu, tá? Se eu quiser alugar, eu vou divulgar, beleza. E se ninguém quiser alugar? Pode acontecer num fundo imobiliário. Você compra uma parte, uma cota, né, do fundo, só que passa ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, ninguém aluga o bagulho, aí você vai ficar sem dividendo. Isso é o que eles chamam de vacância, que tem a ver com estar vago. Tem alguém lá? Não tem ninguém, tá vago. Então, o nível de vacância é o tanto de coisas que estão naquela cesta que não está sendo alugado por ninguém. Está lá parado o imóvel e não vai gerar dividendo porque ninguém está alugando o negócio. Então, pode acontecer de você investir num fundo que ninguém aluga e aí o seu dividendo vai ser menor. Risco sempre vai ter. Se você quer enriquecer, você vai ter que começar a assumir mais risco aí na tua vida. Senão você vai ser sempre um pobre que não corre risco nenhum. E por isso que é interessante você diversificar, porque aí tendo vários fundos em vários lugares diferentes, quando um cai, o outro sobe. Quando esse cai, e assim você vai tendo uma carteira equilibrada. Qual é a rentabilidade de um fundo imobiliário? Ah, garoto, vamos lá. Primeira coisa, sabe qual que é a rentabilidade de um fundo imobiliário? Não sei. Eu posso te dar uma média. Porque se eu tivesse um valor específico, seria renda fixa. A característica da renda fixa é que eles já te falam quanto vai render. A característica da renda variável é que não tem como você ter certeza quanto vai render. Mas é sempre muito bom. Vou falar uma média, mas pensa assim, na renda variável, muita coisa oscila esse mercado. Se o preço da gasolina subir, vai oscilar esse mercado. Se surgiu uma guerra no Oriente Médio, vai mexer nesse mercado. Se entrar o Brasil numa crise, vai entrar. Se mudar o presidente, pode mudar. Várias coisas do cenário político e econômico fazem com que a rentabilidade daqui da renda fixa suba ou desça. Lembra que eu falei que o fundo imobiliário ele ganha de duas formas, né? Você ganha com a dividendo e com a valorização. Se a gente for pegar uma média, tá? Isso é uma média. Os fundos rendem mais ou menos 8% ao ano. Tem caso que é mais, tem caso que é menos. Tem caso de fundo imobiliário que rendeu 20%.
somando essas duas coisas. Tem alguns que renderam 6. Vai depender muito da variação do mercado. Agora, o que é interessante você entender? O fundo imobiliário, ele tem muito mais estabilidade do que o mundo das ações, por exemplo. As ações, às vezes, elas podem subir 50%, só que aí ela cai 40%. Isso dificilmente vai acontecer no fundo imobiliário. Por quê? Porque o fundo imobiliário tem a ver com imóvel. E não existe um bagulho que vai fazer com que, nossa, do nada, todos os imóveis valorizaram 40% em um ano. Não, não é assim. Uma casa, ela vai valorizando aos poucos todo ano, ou ela vai desvalorizando. As ações e criptomoedas, que são renda variável, são assim? É assim, é muito rápido. Agora, fundo imobiliário, ele é mais assim, ó. Não é assim, entendeu? Ele sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco. E normalmente ele vai subindo, mas aos poucos. Então ele dá menos agonia do que os outros investimentos de renda variável. Por isso que todo mundo fala que se você quer começar a investir na renda variável, comece pelos fundos imobiliários, porque é menos estressante e agoniante do que as outras opções. Eu colocaria aí, uma rentabilidade entre 6% e 12%, tá? Mas como eu falei, pode acontecer de ter uma rentabilidade melhor. Por exemplo, tem um fundo chamado HTMX11, que é dono de hotel. Galera, em 2023 valorizou mais ou menos 20% no ano. Por quê? É um fundo relacionado a hotéis, certo? Depois da pandemia, todo mundo ficou em casa, lockdown, caramba, tava todo mundo doido para viajar. Foram viajar. Os hotéis lucraram pra caramba depois da pandemia, porque todo mundo que ficou 2 anos em casa começou a querer viajar. Foi um ano muito bom para isso, mas não dá para você prever com exatidão. Eu botaria entre 6% e 12% ao ano. Outra vantagem dos fundos imobiliários com relação à rentabilidade ainda é que os fundos, eles têm que distribuir 95% do lucro deles como dividendos. Então, a maior parte do lucro de um fundo imobiliário tem que ser dividida entre a galera. No mundo das ações não é assim. No mundo das ações, normalmente ali eles distribuem 25%, né, em cima do lucro. Porque as ações, pensa assim, quando você está investindo em ação, você está investindo numa empresa, certo? A empresa, em vez de ficar dividindo o lucro, ela pega o lucro para investir nela mesma e crescer ainda mais. Os dividendos de fundos imobiliários costumam ser mais frequentes e tal. Só que o potencial de valorização de ações é maior que o de fundo imobiliário. Mas em compensação, altas e baixas e tudo pode acontecer. Pensa nisso, o fundo imobiliário é mais tranquilo, mais conservador do que ações e criptomoedas, tá? E você ganha de duas formas. Tanto com a valorização do imóvel, quanto com os dividendos. Agora, se a gente for pensar qual que rende mais, fundo de tijolo ou fundo de papel? Normalmente, a grana paga pelos fundos de papel é maior. Só que, aqui, por mais que os dividendos ali, né, possam ser menores, aqui a gente vai ter a valorização do imóvel também. Então, dividendo pode ser menor, só que eu tenho uma parte de um imóvel de tijolo que é meu e ele está valorizando. Tá? Então pensa nisso. O ideal é diversificar. Eu estava dando uma olhada no índice aí que mostra os principais fundos imobiliários de hoje e a divisão hoje aqui no Brasil está mais ou menos assim. 47% dos fundos investidos são de tijolo, 46% são de papel e acho que 7% é fundo de fundo. Então você vê que tá ali, né? Por isso que é interessante você investir nas duas possibilidades aí. Agora vamos falar sobre ciclo de mercado, que é um negócio importante. Talvez você pensou assim, poxa, 8%? O CDB tem FGC e está pagando 10, 11? Faz sentido o que você está pensando. Por quê? Porque existem ciclos de mercado. Tem hora que a renda fixa está pagando mais. Tem hora que a renda variável está rendendo mais. Então, vamos pensar. Se você tem aqui, ó, um fundo imobiliário que não tem FGC, é renda variável e está pagando 8%. E aqui você tem o CDB, que tem FGC, é seguro, é conservador e está pagando 10%. Qual que você vai querer? Esse aqui. Moral da história, quando a renda fixa está pagando bem,
E lembra que a rentabilidade da renda fixa tem tudo a ver com a taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil. Quanto mais alta a taxa Selic estiver, mais os investimentos de renda fixa rendem. Se os investimentos de renda fixa estão rendendo mais, as pessoas tendem a tirar os investimentos da renda variável e botar aqui. Consequentemente, a renda variável cai, fica mais barata. Só que aí pensa comigo, ao mesmo tempo que é uma boa investir aqui, na renda fixa, porque está pagando 10% ao ano, é uma hora boa de você começar a investir na renda variável. Por quê? Porque está em baixa, está barato. É o exemplo que eu sempre dou. Você prefere comprar uma calça jeans quando ela está 300 ou quando ela está 99 reais? É o princípio fundamental da renda variável. Você sempre vende, se você quiser vender, quando ela está valendo muito, e você compra, pode comprar o tempo todo. Eu compro e invisto todo mês, mas o melhor é quando está em baixa. E é uma boa aproveitar esse momento, porque existe a previsão de que a renda fixa vai começar a cair. Em 2021, a taxa Selic estava 2%. Tava estourando a renda variável. Por quê? Porque ninguém queria deixar essa porcaria aqui, 2%, velho, tá tirando, velho. Né? Então, todo mundo veio para cá. Só que aqui começou a aumentar, e isso é o ciclo de mercado, entendeu? Quando um sobe, o outro cai. Quando esse cai, o outro sobe. Por isso que é bom você diversificar. Só que lembra, renda variável é para quem já quitou as dívidas, já está com reserva de emergência, já tem uma grana na renda fixa. Eu invisto em fundo imobiliário? Invisto. Criptomoedas? Sim. Ações? Sim. Só que 50% do que eu tenho tá aqui, porque eu sou uma pessoa moderada. Eu prefiro ter uma boa grana na fixa, mas gosto de arriscar uma outra parte da minha grana aqui. Então, fica ligado, tem que estar com as finanças em dia para você vir para a renda variável. Antes de falar sobre as taxas, galera, e as dicas para você escolher os melhores fundos, eu quero lembrar que renda variável é investimento de longo prazo, anos, tá? Quando você investe em fundo imobiliário, a ideia é você investir todo mês e você reinvestir os seus dividendos todo mês aqui. Em vez de você ficar tirando uma grana toda hora, você reinveste o que te pagam. Porque quanto mais dinheiro você tiver aqui, maior vai ser a bola de neve até chegar uma hora que você vai ter 500 mil, 1 milhão, entendeu? Esse é um risco que muita gente faz, que é o quê? Tá investindo, todo mês ficar sacando os dividendos. Não. Se você saca os seus dividendos todo mês seus dividendos vão ser a mesma coisa. Faz de conta que você tem aqui 100 mil. Opa, R$1.000 de dividendo. Tirei. No próximo mês, você vai ter 100 mil de novo, então vai vir 1.000 de novo. No outro, 100 mil, vai 1.000. A ideia é você reinvestir. Opa, veio 1.000? Bota lá dentro de novo. Opa, agora no outro mês veio 1.010. Bota lá. Daqui a um ano, 1.400. 2.000, 3.000, entendeu? Se você ficar sacando o teu dividendo, você sempre vai ganhar a mesma coisa. Você nunca vai ganhar 10 mil por mês. Por quê? Porque teu investimento tem sempre o mesmo valor. No mundo da renda variável, você vai ter duas fases. Primeira é a fase de acumular. Acumula. Ah, mas veio uma graninha. Acumula. Ah, mas eu queria comprar um tênis. Cala a boca. Bota lá de novo. Não quer tênis nada. Bota lá. Quando chegar uma hora que tiver uma grana boa, aí sim você vai começar a usufruir. Porque senão você vai ficar sempre ganhando uma merrequinha todo mês e tirando para comprar chiclete. Pensa no imóvel. Quando você compra um imóvel, você fica comprando e vendendo imóvel todo dia? Não. Você compra um imóvel pensando em deixar ele lá para ele valorizar bastante e você vender lá na frente. É o mesmo princípio fundo imobiliário. Não é para ficar comprando e vendendo. É compra, analisa, investe e deixa lá por alguns anos. Com relação agora às taxas, fundo imobiliário tem taxa, por quê? Porque o fundo, ele não trabalha sozinho, não é um robozinho. Não, tem gente, tem um administrador que vai cuidar da parte administrativa. Galera, eu tô falando de coisas que valem bilhões. Não dá pra eu botar um menor aprendiz lá. Tem que ser um cara mega profissional que vai administrar e tem o gestor, que é o cara que vai escolher o que tem lá e o que não tem. Então, são duas pessoas. Então, a gente vai ter que pagar uma taxa para pagar esse cara. Quanto maior o fundo imobiliário, mais gente vai investir. Galera, tem fundo imobiliário que tem mais de 1 milhão de cotistas. É gente pra caramba, imagina o trampo pra você administrar isso.
e 1 milhão de pessoas botando dinheiro lá, o gestor tem que saber como usar essa grana com inteligência. Opa, esse mês entrou tanto, então eu vou comprar um prédio novo e botar aqui dentro do fundo. Opa, vou fazer isso. Você vai ter que pagar o trampo desse cara, porque o cara é muito inteligente e tem uma baita responsabilidade de gerenciar o dinheiro de milhares ou milhões de pessoas. Essa taxa, ela varia conforme o lugar que você está investindo, conforme o fundo, né, que você está investindo, mas normalmente ela fica em 0,25% até 2% ao ano. E o bom é que você não tem que pagar nada. Quando você vende suas cotas, automaticamente a grana do cara lá já é repassada para ele, você não tem que pagar boleto, nem gerar carnê. Fora essa taxa, né, de administração e do gestor, pode ter uma taxa de performance, que não é muito comum, mas pode acontecer, que funciona assim. Imagina que você investe num fundo e o gestor lá fala assim, ó, eu tô prevendo aqui uma rentabilidade de 10%. Opa, legal, vou investir. Só que aí o gestor fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, 10%, tá bom. Se eu conseguir melhorar isso, eu vou pedir uma taxa por eu estar fazendo um serviço tão incrível. Então, a taxa de performance ela é cobrada quando o gestor consegue um lucro maior do que o esperado. E isso é interessante porque é o que vai fazer o gestor trabalhar melhor ainda. Porque ele sabe que se ele conseguir ultrapassar aquilo que ele já é bom, ele vai ganhar mais dinheiro ainda. Então todo mundo ganha. Os investidores vão pagar uma taxa, só que eles vão pagar uma taxa em cima de um lucro maior que o esperado. Pode ser uma boa também, mas nem todo fundo imobiliário tem essa taxa de performance. E quando tem essa taxa de performance, ela é cobrada automaticamente ali dos investidores a cada 6 meses. Fundo imobiliário tem imposto? Tem e não tem. Vamos lá, como que funciona? Lembra que eu falei? Os dividendos não têm impostos. Ou seja, aquela grana que você ganha todo mês é livre, é isenta de imposto. A grana cai, só alegria, para você reinvestir ou para você sacar. Se está no começo, reinvista, né? Agora, lembra que eu falei que fundo tem 2 valorizações? Uma é com os dividendos e outra é com a valorização do imóvel. A valorização do imóvel tem imposto e ele vai ser cobrado quando você vender as suas cotas. A taxa é de 20% em cima do seu lucro. Faz de conta que eu vou investir aqui, vou investir aqui nesse fundo de tijolo, de shopping, vou investir R$1.000. Tadã! Opa, tá valorizando, tô ganhando dividendo. O dividendo eu não pago imposto. Pingou, não pago nada. Chega uma hora que, não quero mais, eu preciso fazer outra coisa com a minha grana, eu vou vender as minhas cotas. Quando eu vender a minha cota, eu vou pegar a minha grana. Eu tinha investido 1.000, agora ela tá valendo 1.500. Qual foi o meu lucro? R$500, certo? Esses R$500 do lucro, não do valor. Eu investi 1.000, vendi por 1.500. O meu lucro foi 500. Em cima desses 500, eu vou pagar 20% de imposto, que vai dar, nesse exemplo, R$100. Então, meu lucro vai ser 400 e R$100 é de imposto. Como que eu pago isso? Quando eu vender as minhas cotas, eu vou ter que entrar no site lá do governo, vou gerar uma guia, vou falar, eu comprei por 1.000, vendi por 1.500, eles vão calcular o 20%, você paga o boleto, tá? Isso é o que eles chamam de ganho de capital, que é o lucro, né? Quanto que eu ganhei de grana nesse negócio? 500, então 20% em cima do meu ganho de capital. Futuramente eu posso fazer mais aulas falando sobre como declarar, como pagar, como gerar o carnê, tá? Mas a princípio lembra que fundo imobiliário é por longo prazo. Então, não fica pensando em comprar e vender toda hora. Deixa lá. Daqui a uns bons anos, quando estiver te dando uma grana boa, se você quiser, você vende. Mas o legal é você ter muito fundo, não vender e ficar ganhando dividendo todo mês. Por isso que fundos imobiliários são uma ótima opção para quem quer investir pensando na aposentadoria. Você começa a investir todo mês, daqui a 15, 20 anos, vai ter uma paulada caindo na tua conta todo mês para complementar a sua aposentadoria merreca do INSS. Agora eu vou tentar responder aqui a pergunta que vocês mais querem saber sem dúvida.
Qual fundo imobiliário eu devo investir? Vou dar algumas dicas, mas o primeiro ponto é, não dá para eu falar porque é renda variável, tudo pode acontecer. E outra coisa, tem um negócio, tem um órgão aqui no Brasil chamado CVM. É um órgão que é como se fosse o delegado que fica de olho nos influenciadores que falam de finanças como eu. Para uma pessoa poder fazer uma recomendação, ela tem que ter uma certificação difícil pra caramba de tirar, chamada CNPI. Eu não tenho. O Fábio Lousada, por exemplo, tem. Inclusive, para quem não sabe, toda quarta às 8 tem aula sobre fundo imobiliário com o Fábio Lousada lá no meu canal Pobre Show. Ele é um dos maiores especialistas em investimentos do Brasil. O cara estudou muito a vida inteira, manja demais. Ele pode fazer recomendação. Eu não posso. Eu quero compartilhar aqui algumas reflexões sobre alguns tipos de fundo imobiliário para você entender como é renda variável. Faz de conta que lá em 2019 você investiu uma grana pesada em fundos de shopping. Ah, shopping é o top, mano. Todo mundo gosta de ir no shopping. É fera demais. Bora. Investiu pra caramba. O que veio em 2019 e 2020? Pandemia. O que a pandemia fez? Lockdown. O que o lockdown aconteceu? Fechou os shoppings. O que aconteceu? Ferrou. Os shoppings fecharam. Lembra dos riscos que eu falei? Ninguém mais podia ir no shopping. As lojas fecharam. Tiveram que fazer acordo para não pagar aluguel. Quem só tinha investimento em fundo de shopping se lascou por causa do lockdown. É o tipo de coisa que a gente não tem controle. Por isso é renda variável. Vamos pensar agora que você investiu, sei lá, em fundo de laje corporativa ou de escritórios e salas comerciais. Beleza, vou investir pesado. É isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser feliz, mano. Vou botar tudo aqui, tá bom. Aí veio o quê? Pandemia. O que aconteceu na pandemia? Home office. Home office gerou o quê? Um monte de prédio vago. Vacância. Lembra da vacância? Que é quando você não consegue alugar o imóvel? Um monte de prédio ficou vazio na Faria Lima, na Paulista, porque todo mundo teve que trabalhar de casa. Ou parou de trabalhar. Ou a empresa fechou. Galera, só em 2021... 1.400.000 empresas fecharam. Imagina o tanto de preju que não teve nesses fundos imobiliários de prédio e de escritório comercial. Muitos deles ficaram vagos. É o tipo de coisa que eu estou falando que pode interferir no desempenho de algum fundo específico. Aí o que aconteceu? Os fundos desse tipo despencaram. Agora o que está acontecendo? Aos poucos as empresas estão voltando. Aos poucos a gente está vendo as empresas querendo sair do home office e voltar para o presencial. Os fundos vão começar a valer mais de novo. Por quê? Porque vai começar a ter aluguel de novo. Empresa alugando o andar ali da Faria Lima, o prédio, a empresa. Por isso que é importante a gente diversificar e nunca botar num segmento só. Por exemplo, eu gosto muito de investir em fundo imobiliário de galpão. Por quê? Porque galpão é aquele bagulho enorme. Que tem armário, tem aqueles corredor que fica passando a empilhadeira. É imenso, galera. Milhares de metros quadrados. Normalmente, quando uma empresa aluga um galpão, dá maior trabalho para eles. Montar tudo, mandar os equipamentos, mandar os produtos, fazer aqueles bagulho lá. Então, eles costumam fechar um contrato de 5 anos, 10 anos. Diferente de um escritório que o cara pode alugar por um ano só, aí no ano seguinte, não quero mais. Galpão é interessante por isso. Normalmente você já garante ali, né, um galpão que vai ser alugado por anos e anos por meio de um contrato. Outra coisa interessante de galpão é que a cada 3 meses aumenta muito o número de galpões no mundo. O fundo de galpão vai tendo cada vez mais galpões para você ganhar dinheiro de aluguel, porque as compras pela internet estão ficando muito comuns. E aí, para agilizar a entrega, as empresas estão criando galpões para deixar o produto lá, em vez de deixar... Por exemplo, pensa no Mercado Livre. Você já reparou que o Mercado Livre agora tem a entrega full? Às vezes a entrega no mesmo dia. Como, Duda? Antigamente, o Mercado Livre estava aqui estava o vendedor e aqui estou eu, aqui no fundo. Tá? Eu compro no Mercado Livre, o Mercado Livre entra em contato com o vendedor manda o produto pelo correio para minha casa. Agora, o Mercado Livre faz o seguinte: vendedor,
deixa seus produtos aqui no meu galpão, porque aí quando o Duda comprar, eu mando direto daqui para casa dele. Tá muito mais rápido, só que em compensação, o Mercado Livre precisa de muitos galpões para deixar milhões de produtos estocados lá para já ir direto na casa deles. Então, cada vez mais aumenta o número de galpões da Amazon, Mercado Livre, sem contar essas empresas que agora traz um monte de produto da China e vende direto daqui. Esses produtos ficam em galpões. Então, aumenta o número de galpão o tempo todo. Estamos acabando, galera. Acho que falta só uns 3 ou 4 itens. Vamos lá. Qual é a quantidade certa de comprar, de investir em fundos imobiliários? Galera, não tem uma regra, mas a maioria dos especialistas fala que o ideal é você diversificar entre 5 e 15 fundos imobiliários. Menos de 5 é muito pouco. E no máximo 15, porque 15 já é muito para você acompanhar. É muita coisa para você ficar vendo o que caiu, o que não caiu. Fora que vai ter ações, renda fixa, tesouro, é muita coisa na carteira. Eu já vou mostrar para vocês como é que faz para investir. Agora uma dica que eu quero dar para vocês é o IFIX. O que é o IFIX? IFIX é um índice que ele segue os principais fundos imobiliários e dentro desse índice estão os fundos imobiliários mais confiáveis, mais relevantes. De tempos em tempos, acho que a cada 4 meses, se não me engano, essa lista é atualizada e ela tem mais ou menos uns 100 fundos imobiliários. Então, assim como a Bolsa de Valores tem a Ibovespa, com as principais ações do Brasil, o IFIX, ele tem as 100 principais fundos imobiliários. Pode ser uma boa se você está na dúvida se vai investir ou não. Dá uma olhada se o fundo imobiliário que você quer está dentro lá do índice, da lista do IFIX. Porque se ele está lá, é sinal de que ele é mais confiável e mais relevante. Não que seja perfeito, não, pode acontecer coisa ruim em qualquer uma, mas dá um pouco mais de confiança. Inclusive, se você quiser investir em todos esses fundos imobiliários do IFIX de uma vez, assim como você pode investir na Ibovespa, que é um investimento que tem as principais ações, tem um ETF do IFIX, que, resumindo, galera, é uma forma de você botar uma grana nesse índice que tem todos os principais. É como se fosse uma cestona com os 100 principais fundos imobiliários. Procura aí na internet ETF do IFIX. Agora vamos para a parte prática, galera. Eu vou mostrar para vocês como você faz para investir nisso. Galera, eu tentei fechar uma parceria com algum bancão aí, né, para eu ganhar uma grana, né, porque eu não sou trouxa. Só que todos os bancos que eu entrei, que eu tentei contato, né, falaram assim: Duda, a gente pode fechar aí, só que você vai ter que ter exclusividade com a gente por alguns meses. E eu não gosto de exclusividade. O que é exclusividade? É quando eu só posso falar daquele banco no meu canal. Você tá louco? Então, aqui no canal, eu gosto de falar o que é melhor pra você, independente de alguém estar me pagando. Inclusive, muito merchan eu não faço, porque os caras querem exclusividade de 3 meses, 6 meses. Não faço de jeito nenhum. Então, vou falar de graça, não tô ganhando nada de banco nenhum, mais um motivo para você me ajudar deixando o seu like pelo menos, tá? Aí vamos lá. Como eu já fiz vídeo aqui no canal falando da caixinha do Nubank, já fiz vídeo falando sobre o Banco Inter, dessa vez eu vou mostrar pelo C6 Bank, mas o que eu vou fazer e mostrar é o mesmo princípio em qualquer banco. Ah, Duda, e no Nubank? Mesma coisa. E no Inter? Mesma coisa. Inclusive, lá no meu canal Pobre Show, tem uma aula do Fábio Lousada, do Momento FI. Eu vou deixar aqui uma playlist aqui no final, tá? Pra você clicar e assistir todas as aulas que você quiser. Que ele mostra passo a passo como fazer isso no Nubank, como fazer isso no Banco Inter. Mas como eu já falei desses bancos, dessa vez vamos pro C6. E logo aqui na tela inicial, você vai procurar alguma área que está falando sobre investimentos, investir, como investir. No caso do C6, ó, tá aqui, ó, C6 Investe. Clico aqui. Aqui já vai mostrar aqui a minha rentabilidade. Eu tenho R$195 lá. Vou clicar em investir. E ele vai me perguntar, você quer investir no que, Duda? Lembra que eu falei que fundo imobiliário é renda variável? Olha aqui, ó. Renda variável, ações, fundos imobiliários e BDRs. Aqui eu vou ter as escolhas. Então, ó, FIIs, fundos imobiliários. Nessa hora, galera, é provável que tenha algum tipo de... Vai aparecer aí no teu aplicativo alguma coisa tipo assim, faça o seu cadastro. Por quê?
Porque é obrigatório para os bancos e corretoras que você preencha um cadastro para que eles entendam qual que é o seu perfil. Para eles poderem falar, opa, cuidado, isso aqui não está de acordo com o seu perfil. Qualquer banco que seja, você vai ter que preencher um cadastro aí para eles entenderem qual que é a sua realidade, tá? Aí beleza, estando aqui, eu vou digitar o ticker que eu quero comprar. Lembra que eu falei? Então vamos lá, faz de conta que eu quero comprar um de shopping. Eu vou vir aqui e vou colocar MOL 11. Abriu. Vou clicar nele. Fundo de investimento imobiliário MOL BPCI-ER. Lembra que eu falei que tem um nome MOL grande? Por isso que usa só MOL 11. Então, ó, aqui a gente vê que o mercado está aberto. Fundo imobiliário, galera, assim como ações, você investe por meio da Bolsa de Valores, tá? Então, a Bolsa de Valores tem um horário específico que ela trabalha. Se você quiser comprar 8h30 da noite, não vai dar. Porque a Bolsa de Valores tem um horário específico e você só pode comprar ou vender dentro do horário. É que nem uma loja, não tem horário comercial? Bolsa de Valores também tem. Estou gravando aqui meio-dia, então mercado está aberto. Qual que é o preço do MOL 11? R$ 109,89. Variação do dia. De ontem para hoje, ele aumentou 0,36%. Aqui dá para eu ver o gráfico na última semana. Dá para eu ver nos últimos 6 meses. Aí, ó, aqui a gente vê no horário que abriu, né, o dia que iniciou aí o mercado, ele estava valendo R$ 109,50. Hoje ele bateu a máxima ali de R$ 110,52, a mínima de R$ 109,50 e agora ele está por R$ 109,89. No último ano, a máxima que ele bateu foi 119 e a mínima foi 107. Eu vou fazer uma aula explicando sobre como analisar, tá? Mas só para você entender, ele já valeu 119, o mínimo foi 107, hoje ele está 109. Então, usando isso como parâmetro, tá um preço bom. Porque está perto do valor mínimo e está longe do valor que ele já bateu um dia. Então, tem potencial de crescimento. Enfim, aqui aparece o saldo que eu tenho. Posso clicar em comprar. Aí aqui, ele vai perguntar quantas ações, no caso cotas, né, você quer comprar. E, no caso de fundo imobiliário, eu tenho que comprar uma cota inteira. Diferente de criptomoeda, que dá para eu comprar meio Bitcoin, dá para eu comprar 0,0001 Ethereum, aqui eu tenho que comprar uma cota inteira, que o valor está 109. Então, ó, quantas você quer comprar? Ah, eu quero comprar uma. Ah, eu quero comprar duas. Não dá, por quê? Porque eu só tenho R$100 e poucos aqui. E duas me custaria, ó, aqui embaixo, ó, R$ 219,88. Se eu tivesse mais dinheiro, beleza. Como só dá para comprar uma, eu deixo uma. Aí aqui, ó, tá o valor, beleza. Aqui, ó, taxa de corretagem 0, taxa da B3. B3 é o nome da Bolsa de Valores aqui do Brasil, tá? 3 centavos, beleza. Eu vou enviar a ordem. Lembrando, galera, se você tiver 20 mil, você pode aumentar aqui e comprar 10, ó. 10, vai 5, daria 549. Lembra que eu falei? Quanto mais cotas você tem, mais dividendos você vai receber. Vou comprar uma só, enviar a ordem. Ordem enviada com sucesso. O que isso quer dizer? Esses investimentos, eles acontecem na Bolsa de Valores. Então, eu mando a minha intenção de compra, ó, eu quero investir. Aí eles vão analisar, e eu venho aqui, ó, acompanhar ordens. Aqui vai mostrar todas as ordens que eu fiz. Então, ó, eu comprei uma ação do MOL 11 e foi executada. Beleza, quer dizer que já tenho? Não, porque a Bolsa de Valores ela tem um prazo lá, pode ser de 2 dias úteis para realmente finalizar a minha compra. E aí, a partir disso, sim, a minha ordem já foi feita, já está tudo certinho, né? Então, aí eu venho aqui, ó, ir para meus investimentos. E aí tá aqui agora, ó, eu tenho o MOL 11 por 109, beleza. Duda, não quero mais. Duda, eu tenho um monte de ordem aqui, lembrando que tudo isso vale para qualquer outro banco, tá? Eu quero vender. Você vai clicar em vender. Clicou em vender. Quantas ações eu quero vender? Todas? 1, 5, 10? Não sei. Enviar ordem. Ordem enviada com sucesso. Acompanhar ordens. Ó, eu comprei uma ação e depois eu vendi uma ação. E é assim que você compra e vende, galera, tá? Só lembra que, às vezes, tem alguns prazos. Tem o horário certo de fazer, que é de segunda a sexta, horário comercial aí. Aí vai demorar, normalmente eles chamam de D+2, que é o dia que você tá
mais 2. D mais 2. Dia mais 2 dias. Então, vai demorar 2 dias úteis, seja para comprar ou para você vender isso daí. Então é isso, galera. Beleza? Espero que tenham gostado desse aulão enorme, tá? Se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Comenta, deixa o like, me ajuda bastante, tá? Se vocês quiserem, daqui a umas semanas aí eu posso fazer uma aula ensinando como analisar um fundo imobiliário, explicando aqueles termos em inglês, o que é dividend yield, o que é PVP, aquele monte de sigla que tem lá e tal, tá? Para assistir um aulão completo sobre tudo quanto é tipo de investimento, dá uma olhada nessa live aqui. Aqui eu falo sobre investimento em criptomoeda, por que é tão promissor. Aqui um vídeo onde eu explico sobre a Inco, que é a melhor renda fixa do Brasil, na minha opinião. E aqui a playlist do Momento Fix, são as aulas de graça sobre fundo imobiliário do Fábio Lousada no meu canal Pobre Show. Tamo junto, galera!